Graça e paz, meus amados. Mais um dia aqui na presença do Senhor. Estamos aos pouquinhos organizando o local de gravação e muito alegre por estar aqui. Hoje Deus colocou em meu coração para mim falar com os amados irmãos sobre o poder da iniciativa. E o poder da iniciativa. Nós temos essa oportunidade de falar hoje com os amados irmãos. Quero falar aqui alguns acontecimentos da palavra de Deus. O primeiro é sobre o cego de Jericó, né? Ele era cego, estava em uma cidade ali, cercado de maldições, e ele não sabia se Jesus iria passar ali em um outro momento. Se hoje, com todos os projetos sociais que os governos têm colocado em nosso país, existe muitos Bolsa Família, existe vários projetos sociais que a gente sabe que existe, né? Bolsa Família, Vale Gás, kit alimentação, kit escola, aposentadoria, né? A viúva, né? Não fica viúva, ela não fica uma viúva abandonada, né? Sem nada, ela vai receber a pensão, né? Que seu esposo deixa. Mas na época de Jesus não havia nenhum projeto social, a desigualdade era exorbitante. Você observa que o apóstolo Paulo fala que era a igreja que tomava conta das mulheres que faziam um voto de viuvez. E em um certo momento ele soube que havia algumas mulheres que estavam viúvas e eram jovens e que elas quebravam esse voto de viuvez. E que o apóstolo Paulo orienta a igreja que não escrevesse mulheres com menos de 60 anos com voto de viuvez, né? Então a igreja ela cuidava dos órfãos e das viúvas, né? Qual é a religião verdadeira diante de Deus, dizia Tiago? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Era a classe desfavorecida já daquela época. E não havia nenhum projeto, não havia nenhum governo que tivesse criado um trabalho social. E ali então o que aconteceu? Que Jesus estava ali, né? Ele estava passando em Jericó, uma cidade muito pobre, uma cidade geograficamente amaldiçoada espiritualmente, né? A gente sabe a história. E ali Jesus vai passando por Jericó. E ali Jesus vai passando, entrando em Jericó, né? Uma cidade completamente amaldiçoada, pobre, né? Esquecida pelos governantes da época. E quando Jesus ele vai entrando ali, de repente um homem tem a iniciativa. Ele começa a clamar, eu não sei. Ele pergunta, mas que barulho é esse fora do comum? Há um barulho muito grande aí e é fora do comum. Não tem acontecido isso aqui durante muitos anos. É uma procissão, é uma passeata política, o imperador vai passando aqui. E alguém disse, não, é Jesus de Nazaré que está passando aí. Então ele toma uma iniciativa que entra na história. Ele começa a clamar, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu era o seu nome. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali Jesus para, alguém dizendo, Senhor, alguém dizendo, cala a boca. É um mendigo miserável. Importunas o mestre. E ele clamava mais alto. Ele tomava a iniciativa de romper contra a discriminação, contra toda a situação que cercava ele. Eu posso ser curado. Eu preciso tomar essa iniciativa. Eu preciso me levantar do meu lugubre. E o que foi que aconteceu? Ele clama e o Senhor Jesus para. E diz, traz o cego aqui. E você já conhece a história. Jesus curou o cego de Jericó. Meus amados, um outro caso acontece quando um paralítico, ele era paralítico e ali ele tinha alguns amigos, aquele paralítico. E de repente aquele paralítico tinha 4 amigos.
E aqueles amigos têm uma ideia fora do comum. A grande multidão cercava Jesus dentro de uma casa, não tinha como ter acesso. Imagine aí, quando tem um show em um ginásio de esporte de um artista do mundo, né? Não tem como entrar, a fila é imensa. E ali não tinha como entrar para ter acesso ao Senhor Jesus. E ali aqueles 4 amigos têm uma ideia fora do comum, eles sobem em cima da casa, com uma padiola amarrada em cordas, sobe ali e de repente o que acontece? Ele, ao subir ali, ele destelha o telhado, tira as telhas do telhado, e Jesus ali dando um sermão, de repente começa a ouvir uma zoada no baralho, um buliço ali, um burbúriozinho, e de repente vem descendo ali, até ali, algo que não dava para identificar. Era uma cama, mas quando desce na padiola, aí algo acontece. Acontece algo ali diferente. Quando Jesus olha, diz, meu Deus, que fé, que iniciativa. É um paralítico, esse povo tem uma criatividade, uma iniciativa. Eu não sei o que o Senhor Jesus pensou, mas aquele pecado ali, aquela enfermidade era por causa do pecado. E aí já é um tema para um outro vídeo, um outro assunto. Aqueles homens têm uma iniciativa e você conhece a história, que o paralítico foi curado. Uma mulher, ela estava sofrendo na mão dos médicos, ela há muito tempo sofria na mão dos médicos, e de repente o que é que aquela mulher faz? Ela vai no meio da multidão, ela não podia tocar em ninguém, porque na lei de Levítico, se uma mulher tivesse no seu período menstrual, ela sentasse em um lugar, e uma outra pessoa fosse sentar, e alguém fosse sentar-se no lugar onde ela estava sentada, ele era tido como um imundo, ele precisava gastar uma quantidade financeira para fazer uma cerimônia de santificação, de purificação. E aquilo era muito constrangedor. Se aquela mulher com fluxo de sangue cuspisse em alguém, deveria passar, procurar os sacerdotes e fazer todo um processo de purificação. E isso era algo muito constrangedor, algo que era uma tradição, era uma cerimônia, era lei, né? E aquela mulher, ela sofria, ela era uma mulher de condições financeiras e sofria muito na mão dos médicos, dos mandingueiros da época, né? Dos médicos, tinham gastado tudo, vendido tudo que tinham, uma fortuna, e não tinha encontrado a cura para aquele fluxo de sangue. Era uma mulher magra, anêmica, perdia muito sangue, e ela, talvez com panos, né? Não tinha ainda absorvente naquela época, panos ali para que não manchasse a sua roupa de sangue, de escorrimento. E ela foi no meio daquela multidão, talvez com muitos panos ali, muitos algodões ali nas suas partes íntimas, e ela foi por trás do Senhor Jesus, e ela teve uma iniciativa como nenhuma outra. E aí tem um vídeo aí, de mim saiu virtude, né? Que nós pregamos sobre a virtude que saiu do Senhor Jesus. E ela teve iniciativa. Uma outra coisa que nos chama atenção, um outro evento que nos chama atenção, a mulher cananeia, ela teve uma iniciativa de pedir ao Senhor uma bênção. Minha filha está possessa, e Jesus olhou e disse, não é lícito que eu dê os pães, né, dos filhos aos cachorrinhos, e que a salvação tinha vindo primeiro para os judeus, para as tribos, para os Israel, os hebreus, e agora não era o momento ainda de chegar aquela bênção até aos gentios, que somos nós, né? Não tinha se cumprido ainda alguns pontos elementares, e aquela mulher, ela tem iniciativa, ela disse, Senhor, eu sei de tudo isso, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Que iniciativa! A iniciativa do centurião, que procurava o mestre, alguém chegou e disse, olha, não incomodes mais o mestre, né? Sua filha, ela, né, não está bem, já morreu, né? O Senhor Jesus disse àquele homem, olha, não temas, crê, então somente crê, né? Em outra oportunidade, aquele homem também era um homem abnegado, e ele vinha, e alguém disse, você está incomodando o mestre, ele vai lhe atender, e aquele centurião para o Senhor Jesus e diz, olha, Senhor, não precisa que você vá em minha casa. Eu tenho alguns funcionários que trabalham ao meu dispor,
e eu dou ordem e eles fazem. E eu tenho certeza que tu tens o poder e a glória, em outras palavras. Tu tem todo o poder, tu tem toda a glória, tu tem toda a honra. Apenas dê uma palavra e minha filha será curada. Aí os mestres disseram, eu não vi uma fé como essa em todo Israel. Vai, seja feito conforme a tua fé. A iniciativa. Nós poderíamos falar aqui de muitos pontos, né, na palavra das Escrituras Sagradas, muitos de iniciativas, né? Poderíamos falar de várias iniciativas. A iniciativa de Pedro. Senhor, se és Jesus, permita-me que eu vá até a ti, andando aqui por cima do mar. Olha que ousadia, né? Ousadia no espírito, né? E nós precisamos ter, né, iniciativa. Você busca pedir oração a um, pede oração a outro, mas e a sua iniciativa de buscar ao Senhor? Quem tem sido você no meio de toda essa situação? Você tem se levantado e tido uma iniciativa, eu vou buscar ao Senhor. As Escrituras Sagradas dizem que o Josias, com 8 anos de idade, propôs no seu coração, aos 16, 17, muito novo, ele veio ao reinado, né? E ele propôs no coração de buscar ao Senhor. E Deus fez milagres, maravilhas no reinado de Josias. Você pode meditar aí. Manassés foi clamar ao Senhor no cativeiro. Nós temos vários pontos, né? Moisés foi um homem, né, que teve ousadia em muitos momentos do seu ministério aqui na terra. Moisés. Eu pergunto a você, você tem tido iniciativa, né, como Moisés teve a iniciativa de subir e falar a Deus? Deus, olha, se tu for tirar o nome deste povo, for destruir esse povo e for fazer um outro povo, risca o nome do livro da vida. Né? A iniciativa. Você tem iniciativa, irmãos? Você tem tido iniciativa na sua vida para buscar ao Senhor? Eu pretendi fazer esse vídeo aqui, esse vídeo de forma esse vídeo rápido, né? Para que você fosse edificado, né? Um vídeo curto, que não demorasse, para que você receba a bênção do Senhor. Então, eu deixo para você essa palavra, irmãos. Será que você tem tido a iniciativa de buscar o Senhor na sua vida? Ou você está vivendo, dependendo, subserviente à oração de alguém, à oração daquele? E a sua vida própria? Você tem tido iniciativa de buscar a Deus? Então eu quero deixar essa palavra para você. Levante-se, tenha iniciativa, vá ao Senhor. O ladrão da cruz teve uma iniciativa de condenar a Jesus. Se tu és o Filho de Deus, tu é nada, desce daí. Muitos blasfemavam, muitos tomaram iniciativa de blasfemar. Mas ali havia à direita um homem que teve uma outra iniciativa. E qual foi a iniciativa que ele teve? A iniciativa que ele teve foi de justamente buscar a Jesus. Homem, nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas esse homem mal nenhum fez. Lembra-te, pois, de mim quando entrares no teu reino. Essa foi a iniciativa dele. Judas tomou a iniciativa de trair Jesus. Pedro tomou a iniciativa de morrer por Jesus. E quando todos aqueles soldados foram maniatar, amarrar a Jesus, ele puxou a espada e dilacerou num golpe fulminante. E aquele soldado ágil, ao se desviar, porque ele deu para dividir no meio a cabeça, pegou na orelha. Pedro teve iniciativa. Ele disse que morreria e morreria mesmo. Se Jesus não interrompesse, se fosse nos tempos de hoje, ele seria metralhado. Uma polícia dessa de elite, Caatinga, ou BOPE, ou qualquer outra, teria metralhado a Pedro. Mas Jesus se intermediou naquele momento, aquela situação, e deu a vitória, né, a Pedro. E deu a vitória a Malco, porque pegou a orelha e colocou, né? Pedro não morreu. Lá adiante, Pedro negou, num momento de fragilidades psicológicas. Foi uma escolha. Eu pergunto a você, qual tem sido a sua iniciativa? Qual tem sido a sua iniciativa?
Eu pergunto para você, meu irmão, qual tem sido a sua iniciativa diante do Senhor? Qual tem sido? Eu pergunto a você se você tem tido essa iniciativa de se levantar, meu irmão, na presença do Senhor e dizer: eu vou dobrar o meu joelho, eu vou clamar ao Deus de Israel. Por mais difícil que seja, eu vou clamar a Deus. Você tem tido iniciativas? Você tem feito do Senhor a prioridade na sua vida? Eu pergunto a você, nesse exato momento, você tem tido? Você tem tomado iniciativa de dobrar o seu joelho, orar ao Senhor, voltar a fazer vigílias de oração? Ou você tem tido a iniciativa de ficar viciado no WhatsApp, viciado nos vídeos, no Netflix? Pensa nisso, meu querido. Pensa no que eu estou te falando aqui. Levante-se, tenha iniciativa. Levante-se de onde você estiver. Deixa que o Senhor, Ele vai tomar você nas suas mãos. Tenha iniciativa, erga-se. Deus é contigo. Eu deixo essa palavra. Eu deixo essa palavra ao seu coração. O poder da iniciativa. Levante-se. Busca o Senhor. Muito obrigado. Deus te abençoe. E que você tenha a iniciativa de buscar o Senhor na sua vida.